Enquanto temos tempo. enquanto temos tempo. enquanto temos tempo. E aí é um tema que parece muito aberto, porque na verdade isso é uma frase de Paulo de Tarso na carta aos Gálatas, né? Então a frase de Paulo, que é a recomendação que ele dá na epístola aos Gálatas é: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, né? Então, não é só enquanto temos tempo, faz o que você quiser, né? Mas a recomendação de Paulo que enquanto nós temos o tempo, nós temos que fazer o bem a todos que estão ao nosso redor, né? E o Emmanuel, então, vai divagando sobre isso, colocando assim, muitas pessoas aguardam a ter dinheiro ou ter uma capacidade financeira ou uma capacidade assim, assado, uma desculpa qualquer para fazer a caridade. Porque, na realidade, e aí Emmanuel diz assim, né, quando você tem tempo, você tem que fazer o que está à sua disposição. E eu me lembrei, né, o conceito principal de fazer o bem, né? Fica o merchandise para minha palestra sobre do bom samaritano, né? É onde eu explico aquela passagem que Jesus conta, né? E quando o doutor da lei chega para Jesus e pergunta aquela frase que todos nós fazemos até hoje, você vê que passaram-se 2000 anos e a gente continua fazendo a mesma frase. Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Que é a pergunta que os espíritas fazem até hoje. O que eu preciso fazer para ir para o mundo de regeneração? Porque essa é a mesma pergunta. O doutor da lei estava perguntando para Jesus o que precisava fazer para que a gente pare de sofrer nesse mundo que estamos e passamos para um mundo diferente. Naquele tempo, chamava-se a vida eterna, ou estar lá em Canaã, né? E Jesus responde uma pergunta, como todo bom filósofo genial, ele responde, na verdade, com duas perguntas. E a pergunta que ele faz para o doutor da lei é: o que está escrito na lei e como você a entende? E o doutor da lei, por quê? Porque na época de Jesus, existia toda uma discussão de como que você poderia ir para o mundo de regeneração. E cada doutor da lei apresentava uma lista de coisas que você tinha que fazer. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus, ele estava esperando que Jesus tirasse uma lista. Né? Tirasse uma lista e falou assim, você tem que cumprir os 613 mandamentos da Torá. Alguns outros doutores da lei, porque lembra que doutor da lei é aquele cara que conhecia a lei, mas se confundia a legislação com a igreja. Né? O templo e o governo era praticamente a mesma coisa. Então, a lei religiosa era a lei civil também. Então, por isso que eles eram os doutores da lei. E aí, outros doutores da lei falavam assim, não, você tem que cumprir só os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, os outros 603 estão embutidos nos 10 mandamentos. Outros filósofos, doutores da lei, diziam que não, se você cumprir o primeiro mandamento, você já está safo, já vai para o mundo de regeneração. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Essa é a tua interpretação dele, né? Porque ele não é assim que está escrito. Fica lá o merchandise para a palestra Os 10 Mandamentos. Quem já assistiu? O mandamento é não terás imagem, não farás. O primeiro mandamento é não farás imagem de Deus, não farás formas de Deus, não terás, né? Que na melhor interpretação é essa, amar a Deus sobre todas. Essa já é a interpretação já gourmet do primeiro mandamento. E quando a gente pega o primeiro mandamento lá no Êxodo, né, onde ele foi trazido, quando você lê os 10 mandamentos, parece que tem uns 35, na verdade. Por isso que eu sempre recomendo ler em Deuteronômio. Em Deuteronômio é sempre um pouco mais fácil de você entender. Deuteronômio é uma expressão grega que diz a lei de novo. Então, passaram 2000 anos e aí as pessoas já não estavam entendendo o que estava escrito lá. Então, veio o Deuteronômio, que é a interpretação da lei de novo, né? Trazendo essa interpretação mais moderna daquele tempo.
E foi isso que o doutor da lei responde. O doutor da lei responde para Jesus, então, ele, como está escrito na lei e como você a entende. E o doutor da lei vai ao primeiro mandamento, em Deuteronômio, que é a lei de novo, e diz: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Então, essa é a interpretação de o que é amar a Deus. Então, a gente só ama a Deus quando a gente ama a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Isso já era uma interpretação muito clara ao tempo de Jesus, isso não tinha discussão. O que significa isso? E aí os hebreus já tinham isso. Aí você tem que ir lá em Levítico para poder entender o que significa. Você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. A proporção de quanto você ama a Deus é o quanto você faz para o seu próximo. Então isso já era um entendimento tranquilo da época de Jesus. E você só ama a Deus quando você ama a Deus nos 3 níveis. De todo o coração, com toda a alma e com todos os seus muitos. E a interpretação é: amar a Deus de todo o coração é racionalizar, e esse é o primeiro ponto que o Emmanuel traz aqui nesse texto. Racionalizar aquilo que você pode fazer para o seu próximo. Os hebreus da época de Jesus acreditavam que a razão encontrava-se no coração e a emoção encontrava-se no intestino. Que é até normal hoje, sim ou não? Quando você está muito emocionado, quando você tem alguma coisa que você fica nervoso, para onde você vai? No intestino. O intestino que sente. Então, hoje a gente acha, né, que a razão e a emoção estão no cérebro. E nós, espíritas, sabemos que não está no espírito. Né? Mas essas interpretações mudam. Então, amar a Deus de todo o seu coração, na interpretação do tempo de Jesus, era o que você pode racionalizar para fazer o bem ao seu próximo. Porque muitas pessoas ficam esperando ganhar milhões para poder ajudar. Puxa, se eu fosse rico, eu ia pegar, ia fazer uma coisa, ia fazer aquilo. Não. Amar a Deus com todo o seu coração é agora o que você pode fazer racionalmente para ajudar o seu próximo. Então, essa é a primeira forma, esse é o primeiro nível de amar a Deus. Porque se a gente ficar no mundo das ideias, falando, olha, quando eu tiver isso, poxa, quando eu tiver um carro grande, eu vou levar todas as crianças para o cinema. Mas você nunca vai trabalhar para comprar o carro grande, então você também não vai fazer a caridade e vai deixar o tempo, e vai perder essa máxima de Paulo. Faça o bem enquanto você tem tempo. Porque daqui a pouco você não vai ter tempo. Ou nós não vamos ter, né? Então, a racionalidade é o primeiro ponto. Por isso que a parábola do bom samaritano é uma genialidade de Jesus que traduz essa expressão. Mas não basta. Isso não é suficiente para você dizer que você ama a Deus. Você tem que amar a Deus com toda a sua alma. E amar a Deus com toda a sua alma é ação. É agir naquilo que você racionalizou. Então, não basta você racionalizar, saber o que você pode fazer, se você não pôr em prática. Então, é verbo. Amar a Deus com toda a sua alma é colocar em prática aquilo que você pode fazer. Então, esse é o segundo nível de amar a Deus. Então, eu costumo brincar que as mulheres que são mais, assim, afetas a esse amor a Deus, são muito mais próximos com esse amor, elas conseguem. Então, estamos lá assistindo domingo à tarde, né? Assistindo televisão, Carol vira para mim e fala, faz uma pipoca. E aí você vira e fala o quê? Pô, nós dois assistindo filme, pode você levantar, fazer a pipoca? Você pensa. E aí você fala assim, poxa, mas você quer pipoca agora, no meio do filme? E ela vai responder o quê? Sim, porque se você não fizer a pipoca, você me ama de todo o seu coração, mas não me ama de toda a sua alma. Isso é amar, é agir. Amar de toda a sua alma é ação. Jogar na cara. É ação. Aí você fala, sim, senhora. Eu nem falo nada, eu já levanto e faço.
Porque ela vai pegar e vai pôr a minha palestra. E aí, isso não é suficiente. Só que isso ainda não é amar a Deus. Amar a Deus ainda tem o terceiro nível. Você só pode dizer que você ama a Deus quando você ama nos 3 níveis. E foi essa a resposta do doutor da lei a Jesus. E aí, o que é o terceiro nível? É você amar a Deus com todos os seus muitos. E que são os seus muitos? É simples. Imagina tudo que você recebeu depois que você nasceu, inclusive o corpo. Esses são os seus muitos. Então, amar a Deus não é pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Amar a Deus com todos os seus muitos é deixar tudo o que nós temos, todos os nossos muitos, à disposição de Deus, para que quando Ele precisar operar os seus milagres, porque Deus não opera milagre sozinho, Ele opera milagre por através de cada um de nós. Nós somos instrumentos da ação divina. Então, deixar todos os nossos muitos é colocar à disposição de Deus tudo o que nós temos, para que quando Ele precise, a gente possa ajudar o próximo. Esse é o terceiro nível. E quando o doutor da lei responde, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todos os seus muitos, o que disse Jesus? Muito bem, faça isso e você vai para o mundo de regeneração. Essa é a Como ele tradução fez atual. agora nessa catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas não se mobilizaram Com os seus muitos. com os seus muitos e com os seus poucos também. Porque às vezes o Os muito que a muitos gente em tem todos os sentidos, porque tinham aqueles que não tinham quase nada, inclusive perdido pessoas na enchente, e estavam ajudando, dentro da dor que estavam vivendo, ajudando outras famílias a se salvarem. Porque podia ficar, não, eu perdi, começar a chorar sentado. Não, já ia agir em favor dos outros. Eu tenho achado assim, esse episódio que aconteceu de tanto ensinamento para todo mundo, para todos nós, né? E é um ensinamento atrás do outro. Atrás do outro. Porque a gente já viu muitas catástrofes, a gente está cansado de ver. Mas, assim, foi um grupo de pessoas bem diverso do que a gente costuma ver. As pessoas chorando, se lamentando, né? Xingando e falando bobagem, né? Mas não, é uma mobilização, de ajuda, é uma mobilização tanto dos que estão sem nada, inclusive famílias e tudo, como aqueles que estão indo ajudar. Parece que junta assim Porque eu muitas nunca vezes os vi. nossos muitos é o nosso tempo. Eu nunca vi uma ajuda tão organizada. Ambientes tão limpos e organizados, tudo, todo mundo entra naquele rigor da organização para poder dar certo. Com os animais, com as pessoas, com as crianças, com os autistas. Menina, é de uma delicadeza que parece assim que, não sei. E você está ali em loco, no local da tragédia, com as pessoas, né, com seus corações totalmente dilacerados. O tamanho de assuntos que dá muitas palestras. Sim. Ele estava falando, eu vendo isso, esse hoje é o dia da família, né? Casou isso também, né? Que era o dia da família. Eu digo, a família é o primeiro núcleo que nós temos para nos organizar como uma sociedade, como pessoas que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, né? A gente não vem lá formando. É a mesma família que eu tive antes, não. A gente vem formando grupos, né? E que se tornam famílias para a gente ir se ajustando. Vamos, às vezes, aqueles parceiros de caminhada que vêm juntos de alguma forma, ou na mesma família, às vezes fora dela, e aí vira assim, né, uma sociedade maior. Mas são, assim, desafios para aquela encarnação. Cada encarnação tem o seu desafio e começa com a família. Ali é uma história grande. Não é? Então, eu achei essa coisa de você, o que é que eu vou dar? Né? O que é que eu vou doar, como você disse? Os muitos.
Quais são os seus muitos? A sua presença, a sua paciência, né? A sua força ao outro, a sua ajuda humanitária mesmo, a sua coragem, né? Não julgar E o aquilo que a outro. pessoa precisa, né? Porque muitas vezes a gente quer doar os nossos muitos, mas não é o que a pessoa precisa. A gente tem que, porque por isso que o primeiro nível de amor é racional. É o que ele está precisando. Aliás, você falando, eu lembrei da passagem da Boa Nova. Aqui a Josi botou lá. Os escândalos ainda são necessários para que possamos ir para o mundo de regeneração. Sim. É isso mesmo, Josi, né? E eu lembrei da passagem de Jesus, né? Quando Jesus transforma a água em vinho lá na bodas de Caná. E essa passagem é linda, porque é muito bem narrada por Humberto Campos. Quem não conhece o livro, leia. É um livro maravilhoso chamado A Boa Nova. É lindo, é lindo. E lá é o primeiro momento, Jesus transforma a água em vinho, né? Numa festa, num casamento. E Pedro era danado, né? Pedro era danado. Pedro resolve repreender Jesus. Pedro vai lá e repreende Jesus e fala assim, mestre, transformar água em vinho, numa festa e tal, não seria contribuir para gula, né, para as coisas mundanas? Quer dizer, a primeira revelação do Messias, todos sabiam que ele era o Messias, a primeira revelação pública, de Jesus é transformar água em vinho. E Pedro, preocupado, né, com essa... O que eles iam falar do Messias? Transformar água em vinho? Pô, no primeiro milagre, né? E aí Pedro repreende Jesus. Que isso não ia contribuir com as coisas humanas. E Jesus responde: Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? Conhece a alegria de servir a um amigo? Veja, a questão da água em vinho é a menor das preocupações de Jesus. O que aquele amigo, o que aquele próximo, o que aquele ente querido, o que aquelas pessoas que estão ao nosso redor estão precisando. Porque se ele precisasse, é uma brincadeira, de gasolina, Jesus teria transformado água em gasolina. O que Jesus ia transformar, no que, claro que a gente não está promovendo a bebedeira aqui ou qualquer outra coisa, é óbvio que o próximo está precisando de algo que você pode servir e por uma razão justa você o faz. Isso tinha um significado na cultura dos judeus, que caso faltasse comida ou bebida no dia do seu casamento, isso significa um mau agouro. O casamento seria tudo. Se você não conseguiu nem planejar sua festa de casamento, o resto ia ser uma porcaria. Era isso que significava. Só que também planejar a festa de casamento naquela época era de lascar, porque a família ficava lá 7, 15 dias na tua casa, comendo e bebendo. É difícil também, né? Mas o fato é que é isso que a gente tem que entender. Jesus não transforma a água em vinho para promover a bebedeira ou falar que está tudo bem, bebê. Não é isso. Conhece a alegria de servir a um amigo, porque aquilo era tão importante para aquele amigo, a tal ponto de que ia transformar a vida dele no inferno, se faltasse a bebida. E a preocupação era da mãe, que era mais ainda delicada. Ele, além de ajudar um amigo, ele estava atendendo um pedido da mãe, porque devia ser alguém muito querido da família de Jesus. Porque Maria foi pedir, preocupada. Então é isso. O que nós podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes a gente é tão gentil com um estranho e um carrasco em casa. Às vezes a gente está ali para as pessoas que estão onde a gente está treinando ser melhor, porque a família, como a Marisa colocou, é o treinamento. É o primeiro treinamento. Um dia nós vamos chegar no nível de Jesus, porque Jesus já deu a deixa. Se você quer ir para o mundo de regeneração, acabamos de falar isso. Qual é a passagem? Ama a Deus sobre todas as coisas, e, consequentemente, o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Faça a caridade. A caridade para com o próximo. Por isso que a bandeira do Espiritismo é
fora da caridade não há salvação. Então, se você quer ir para o mundo de regeneração, que essa é a pergunta, essa é a chave. Ama o teu próximo como a ti mesmo e serve a ele. Agora, se você quer ir direto para o mundo feliz, tem outra chave. Jesus deixou isso lá na última passagem, lá no Evangelho de João. Está lá escrito. No 45 do segundo tempo, ele estava prestes para ir para o martírio e toda aquela situação. E aí Jesus era um cara inteligente. Era, não é ainda, né? Ele era genial, né? Ele foi genial, né? Ele falou assim, pô, algumas pessoas não vão se contentar no mundo de regeneração. Elas querem já ir para o mundo feliz. Não tem? E aí, pô, Jesus falou para ele, então vou ajudar essas pessoas. E aí ele falou o quê? Deixo-vos um novo mandamento. Ama o próximo como eu vos amei. Então, o nível para ir para o mundo feliz é amar o próximo como Jesus amou. Esse é o nível de ir para o mundo feliz. É um upgrade de mundo. Então, eu já estou feliz em ir para o mundo de regeneração, se eu tiver essa oportunidade. Mas que seria legal ir direto para o mundo feliz, ia, né? E quantos que a gente tem na história que pegaram esse mandamento e seguiram? A gente está estudando Francisco de Assis. Que foi a vida desse cara? Quer dizer, é que ele já era um espírito de outro patamar, né? Já João desde quando ele era Evangelista. João Evangelista. Mas o fato é, nós temos um roteiro, e esse roteiro é fora da caridade. Mas o problema de não compreender o sentido da caridade nos torna pequenos. Porque muitas pessoas, ao se depararem com a caridade, pensam o quê? 1 quilo de feijão. Ah, vou fazer a caridade, 1 quilo de feijão. Ah, tá com problema lá no Rio Grande do Sul. O que eu posso dar de comida? E isso é caridade. Mas não é só isso. Essa é uma parte da caridade. Então, quando a gente se depara com a primeira palavra de Emmanuel, diz assim, muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Ele começa falando isso. Então, assim, é 1 quilo de feijão. Porque se eu não tenho 1 quilo de feijão, eu não tenho como dar, então eu não posso fazer a caridade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma... Kardec também era outro, sabe? Olha, ele era genial, né? Ele era genial. Ele era safo mesmo. Ele vai lá e faz uma pergunta de uma genialidade, fala assim, ó, o que é caridade segundo Jesus? Como? Porque ele não faz assim, Ronaldo, como é que você acha que é caridade? Aí o Ronaldo diz o que ele acha que é caridade. Aí, o que você acha que é caridade? Marisa, o que você acha que é caridade? Não, Kardec já vai direto e fala assim, ó, manda um WhatsApp celestial para Jesus e pergunta para ele como ele entendia a caridade. Porque se o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, e Jesus veio falar desde o início desse, e na verdade isso já estava escrito, esse é o primeiro mandamento da lei mosaica. Então, fora da caridade não há salvação, e nós estamos há 4.000, 6.000 anos tentando entender isso, Kardec fala assim, tá, então acho que o problema está no que a gente entende por caridade. E aí ele faz a pergunta genial. E a pergunta genial é, o que Jesus entendia por caridade? Qual é o entendimento de Jesus sobre esse assunto? E vem a resposta. E a resposta é uma maravilha. Porque abre a nossa mente para que a gente possa, de fato, compreender isso. E ele diz o quê? Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Esse é o conceito de caridade. Então, quando é dito que fora da caridade não há salvação, não é só 1 quilo de feijão. É também. Porque muitas daquelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul ou em tantos outros lugares necessitando, 1 quilo de feijão é o que a pessoa precisa. Mas às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra amiga. Às vezes é um conforto. Às vezes é
pode deixar que eu passe na tua casa e te levo. Essa é a caridade. Benevolência para com todos. Um gesto, um carinho, né? Para com todos. Ser bom. Os espíritas encontraram logo um jeito de gravar isso, porque a gente sabe que esquece rapidinho. Então a gente chama BIP, benevolência, indulgência e perdão. Porque quando a situação se faz, aí você diz, meu Deus, o que é que eu digo agora? Aí lembra BIP. Bom, o que é que eu vou usar aqui? Eu tenho que usar de paciência, eu tenho que usar de alguma forma, dar ânimo à pessoa para não desistir disso, não fazer, sabe? Então, a gente vai buscando um jeito de passar para o outro um sentimento, não só palavras, porque senão fica aquela coisa muito, não, você passou, eu sorriu, cinema, não. É que seja alguma coisa, mesmo que seja o silêncio. Profundo, né? Mas que seja alguma coisa que dê àquela pessoa um outro movimento dali em diante, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente tem que fazer isso quando está vendo a televisão, quando está ouvindo notícia, quando está escutando uma conversa de alguém, né? Então, a gente tem que saber como eu vou movimentar as minhas emoções, os meus sentimentos, para gerar aqui uma energia antes das palavras, porque as palavras são palavras, a gente são palavras soltas ao vento, né? Então, a primeira é a energia, porque aí tudo que você disser pode ser uma palavra simples, pode ser um gesto, aquilo vai ter um peso no coração do outro tão profundo que a pessoa depois às vezes fica assim, foi mesmo que ela disse assim, que me tocou tanto, quem sabe é Deus, porque ali é o seu desejo de ajudar. É o que eu vi acontecer nesse episódio, né, dessa catástrofe, é isso. As pessoas chegam não com nada resolvido, mas é tanta gente com desejo de que aquilo mude de alguma forma, né? Que aquelas crianças sorriam, que aquelas mães que perderam, né? Os bichinhos, tudo que se move a gente salva. Isso eu já achei fantástico. Pode ser qualquer coisa, tá? A galinha que porque a galinha, dá essas galinhas para lá, mas a senhora ali vivia para aquelas galinhas. É importante para ela. Então, quando você tem qualquer perda na vida, assim, ainda mais quando é o seu teto, né, o lugar onde você coloca a sua cabeça de noite, está ali, você sabe que ali é o seu lugar. Né? Então, quando essas pessoas que moram assim perto de roças, desses lugares onde você pode plantar, onde você pode ter alguns animais, quando você perde aquilo, você perde o chão. Né? Então, é muito difícil, muito difícil. Né? Eu conheço gente que não veio do Brasil para cá por causa do lugar que morava. Eu vou deixar minhas coisas, minha rua, né? As pessoas que eu conheço, minha vizinha, não vou ver mais. Imagine. Algumas pessoas isso é fruto do medo de enfrentar o novo, mas muitas vezes é aquela segurança que aquele espírito tem naquela encarnação. A gente às vezes, que bobagem, mas não é bobagem. Aquilo, hein? Os muitos dessa pessoa estão ali. Aquilo também faz parte dos muitos. Então você perde aquilo, né? E outras pessoas não, com facilidade você sai de um lugar para o outro, de um estado do Brasil vai para o outro. Aquilo, né? Continua aí agora que é muito fácil se comunicar com as pessoas, você continua se comunicando. Mas para muita gente, principalmente as pessoas que vivem da terra, né, das suas plantações, isso é muito duro, muito duro. Então, eu achei assim um movimento agora nessa época, né, de regeneração fantástico, de um aprendizado assim fantástico. E entra dentro na indulgência, né? Na indulgência. Porque às vezes a gente está ali, mas fulano está pegado a uma criação, um cachorro, quer dizer, olha como essa pessoa está atrasada, né? Quem somos nós para poder fazer? Então, esse é o segundo ponto da caridade, a indulgência com as imperfeições alheias. Aquilo que pode parecer uma besteira para você em relação ao que o outro pensa, respeite.
A indulgência com as imperfeições alheias é um sinal de respeito, um respeito com o próximo, no estágio evolutivo que ele está, porque às vezes a gente se coloca numa posição que nós não estamos, porque eventualmente eu estou evoluído num contexto, mas eu estou tão atrasado em outro, e que a gente acha que porque eu estou evoluído nesse contexto, o outro aí supre. Não supre. Aquele cavalo no telhado, Nossa, não. aquilo foi uma lição, menino, de paciência, aquele bichinho ali, imagine, né? Aquilo eu acho que foi um exemplo para os que estavam fora, querendo morrer, querendo desistir, querendo... Você vê aquele animal ali, Uma mas coisa totalmente impossível. impossível. Terceiro andar, quarto andar. No telhado, não era um telhado de uma casa. Telhado, É. E ele ficava ali, a comida vinha, ele comia, mas ele não caía, não escorregava, ele não... nada, esperando ser salvo. Quer dizer, interessante, né? Foram tantos movimentos assim, que, meu Deus, que lição maravilhosa. E às vezes a gente, por pouca coisa, Eu acho que ele sobreviveu, que o cavalo, na verdade, era uma égua. também tem Cavalo isso. pulado. Não, também tem isso. Égua é mais calmo, né? Desistir. E o terceiro ponto que eu acho que a gente não pode esquecer é o perdão. Como a gente, acho que dos 3 pontos, a gente normalmente acha que o perdão é o mais difícil da gente praticar. E é o mais fácil. O perdão é o mais fácil. Né? Porque ser bom para com todos é muito difícil. Porque é fácil ser bom para quando a gente ama. As pessoas que a gente gosta, estão próximas. Mas Jesus veio até fazer uma chacoalhada. Assim também não fazem os fariseus e os pagãos? Amam aqueles que os amam? Jesus veio desafiar a praticar o bem para com os inimigos. E aquele que vos odeiam. Orar para aqueles que vos odeiam e vos caluniam. Então, veja. E a indulgência também é você olhar o erro do outro e compreender. E não criticar. E é difícil. Né? E é difícil. Não reprovar. Então, os 3, por mais que pareça, o perdão é o mais fácil. Porque, primeiro, o perdão só depende da gente. Só da gente. Mas para você perdoar, você tem que ir nos outros steps. Tem. Sabe, né? Mas é que... Se você não se colocar no lugar do outro, você não perdoa. Claro. Se você não for bom já, você não perdoa. Mas então é uma coisa que engata. Por isso que eu chamo BIP, assim, porque não dá para fazer uma coisa somente. O perdão real, né? O perdão de verdade, né? O perdão quando você quer sair do problema. Porque tem aquele perdão meia boca que você passa os restos das suas vidas engatado com aquela pessoa. Né? Às vezes o outro até já lhe perdoou, já te largou, mas você continua lá sentindo. Não, mas ali mereceu. É um perdão que não é verdadeiro. Ou seja, na verdade, o perdão só foi escondido. E a falta do perdão é que faz com que a gente tenha um coração muito duro. E aí passa encarnações e encarnações assim com aquelas pessoas difíceis, duras com tudo e com todo. Tudo é muito difícil de ser compreendido, de ser, sabe? Não é, vamos, deixa para lá, tá? Não deixa nada para lá. Tudo tem que ter uma... Mas se a pessoa... Sabe quando as pessoas são assim? Então, isso causa as piores dores no corpo e na alma, porque o corpo vai justamente, às vezes, né, explodir nele aquelas durezas que o coração traz. Então, é muito difícil. Se o fulano vier aqui, eu até perdoava ele. Mas ele tem que vir aqui e me pedir o perdão. Não é assim. O perdão é um remédio que você dá para os outros para você se curar. A cura é entre nós. E Jesus, ele explica assim, né? Eu acho que ele explicava assim, né? Aquele matou o outro. Ele merece o seu perdão, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele é ignorante. Se ele é ignorante, ele mata. Então, você tem que saber que vão pessoas matar outras, e não adianta você ficar com raiva e não perdoar. E botar na cadeira elétrica e querer que morra lá no gás, da pior forma possível, porque ele morto vai dar mais trabalho do que vivo. Se ele estiver preso, é muito melhor ele passar a vida preso.
Mas refletindo, se na cadeia aprendendo. tiver estudo, tiver alguma orientação para aquele espírito sair da vida, ele passou a vida preso, mas ele teve um aprendizado. Mas também se ficar lá jogado na coisa, sai pior. Então, são coisas assim que nós espíritos, né, vamos aprendendo e vamos vendo que as coisas no mundo vão mudando devagarzinho, mas levando a esse entendimento de que a pessoa que comete delitos, ela tem problemas muito sérios. Não tem que ser ter a vida livre, sair, ter a vida com as pessoas, porque não vai aguentar e daqui a pouco vai matar o outro. Mas tem que saber prender como, porque tem que prender com, com aquela visão de que aquela pessoa precisa melhorar e pode melhorar. Então, é isso que, às vezes, um homem não acredita no outro. Né? A gente acha que as pessoas que são ruins porque nasceram assim, vão morrer assim, vão continuar assim. E a gente olhar para aquela pessoa e dizer, eu já fui daquele exato jeitinho. Eu já fiz essas barbaridades todas. Hoje eu estou aqui no papel de olhar e, ai meu Deus, chega, dói meu coração só de pensar num ato daquele. Mas o que é que me trouxe a esse movimento de olhar um ato violento e dizer, eu não quero nunca fazer isso? É porque já fiz e fui orientada a não fazer. Alguém orientou. Imagine. E alguém com um movimento assim, familiar, de amigos, de prisão, de, sabe, de sustos, de ver uma pessoa querida ser também, sofrer a violência, e você já diz, não quero mais fazer isso em ninguém, porque eu não quero que o meu sofra. Quer dizer, vidas e vidas que a gente foi e voltou batendo, derrubando, enforcando, esfaqueando. Aí depois vidas e vidas vivendo já assim, não, esfaquear não quero mais não, só se for revólver. No revólver não quero mais não, só se for um tapinha assim. Não quero mais não. E aí depois dizia assim, não tenho coragem de matar ninguém. E aí a gente às vezes vai para um outro nível de prova, que é ver um seu sendo, né, sofrendo uma violência, né? E você, como a gente já vê mães hoje, perdoando os algozes de seus filhos, trazendo seus filhos para dentro de casa para educá-los, aquele que foi o assassino do filho. E ela queria agora botar aquele na linha. Eu dizia assim, ela está levando para cortar pequenininho e fritar. Isso nós, né? Mas não, para trazer, imagine. É um desprendimento. Aquele acidente de carro que aquele rapaz aqui nos Estados Unidos, alcoolizado, não sei se 18 anos, e uma família toda, a esposa grávida, os 3 filhos, né? Só sobrou um filho, que a resto da família toda desencarnou e ele estava dirigindo o carro. E ele fica e pensa, e pensa, e pensa, e vai lá e pede ao juiz para conversar com aquele rapaz. E o rapaz disse que bebeu, que não viu nada, que estava pedindo perdão a ele, que nunca pensou em uma coisa daquela acontecer. Aí ele fez, e o que foi que aconteceu para você beber? Aí ele foi até o pai era violento, fazia, acontecia, não sei o que, aquele dia bateu na mãe, ele ficou tão revoltado que foi beber. Aí quando ele vê a história toda, ele aí vai ao juiz e diz, ele vai agora substituir o meu filho, que desencarnou, e eu vou cuidar dele como meu filho, vou mostrar ele, botar ele no caminho para amanhã ser um homem saudável, bom, correto, estudioso, e assim foi. E é uma história verídica. E sabe por que às vezes a gente acha que essa mãe está ali, é muito difícil? Quando a gente se coloca no lugar dessa mãe, a gente olha pelos nossos olhos, porque a maioria de nós, eu estou colocando a mim, tudo que acontece com cada um de nós é fruto da nossa expiação, de nossos equívocos do passado. E André Luiz veio nos ensinar que nem tudo o que acontece na nossa vida é fruto de expiação. Em alguns momentos é missão. Uma mãe vem com a missão de cuidar de um filho que estava
equivocado, André Luiz. E aí aquele filho que precisa morrer com 20 anos, deixando a família toda desamparada e tal, ele vira para a mãe e fala: mãe, eu tenho que passar por essa provação, mas eu só vou conseguir se for com você. E essa mãe, que muitas vezes já não precisava reencarnar, vem por amor e missão vai cuidar desse filho. É por isso que esse altruísmo dela, não que ela lembre, muitas vezes é capaz de sublimar aquela dor, porque ela já veio com a missão de estar com aquele filho e que ele passasse por aquilo. E ele só conseguiria reencarnar e pediu para que ela estivesse ali. E aí essa mãe, que já está num outro patamar, acolhe aquele que também foi o agressor para salvar mais uma vida. Isso foi André Luiz. Leiam lá no nosso lar. A mãe de André Luiz estava numa esfera que o André Luiz só podia visitá-lo em sonho. Em sonho. Dormindo no nosso lar, para vocês terem uma ideia do grau evolutivo da mãe. E o pai com as duas amantes estavam no umbral muito antes de André Luiz e não conseguiam sair. Duas amantes. E aí a mãe veio um dia e fala para o André Luiz: André, eu vou reencarnar com seu pai para ajudá-lo. Isso é missão. Ela não precisava mais. Isso é missão. E aí ele fala assim: você vai ser o quê? Irmã dele e tal? Não. Vou casar de novo. E as meninas? Vão ser nossas filhas. Porque o Espiritismo vem nos mostrar que o resgate, o único resgate possível, é pelo amor. O único resgate possível é pelo amor. Então, aquilo que a gente acha que seria um absurdo, ela, dona de casa, ser traída, porque o marido era fazendeiro e tinha uma mulher em cada lugar, ela já falou assim, é uma coisa temporária. O resgate com essas almas se dará pelo amor, ao fazê-los compreender que eles estavam errados, não ela. É por isso que, e aí quando a gente olha uma mãe que faz isso, que acolhe aquele que para nós seria, para mim seria muito difícil, porque eu só estou aqui na expiação. Essas pessoas já vieram por missão. Então é isso que a gente tem que visualizar em Mas relação. é uma coisa que a gente vai vendo, por exemplo. Jesus é um espírito crítico. Ele veio estagiar muito com a gente. Com a lá. gente, por No amor. tempo que a gente era bem da pá virada. E aí só para e era o que Jesus ensinava mesmo. Você falou e tá certo. Então, quanto mais você melhora, quanto mais você evolui, mais você tem vontade de ajudar aqueles que um dia você foi daquele jeito também. Imagine, né? É a mesma coisa hoje, né? Você fica milionário, você diz, puxa vida, aquelas pessoas que eu conheci, aqueles... Tem gente que não, né? Porque é uma questão de dinheiro. Mas quando você é milionário de emoções e sentimentos, de virtudes, é outra força. Então, o que você quer botar é aquelas forças, né? Assim como a gente botaria o dinheiro, eu vou dar o dinheiro para fulano comprar uma casa. Você vai botar as forças da alma, as potências da alma. Você vai mostrar àquela pessoa como é bom fazer esse banco interno ficar mesmo repleto até a boca, né? Porque o dinheiro da terra vai ficar na terra, a gente não leva. E o outro não, a gente tanto faz estar aqui ou lá, você leva. Os seus valores você leva, nunca perde. Você imagina, Os valores íntimos, né? imagina o amor de Deus. Agora você falando assim, eu fiquei pensando, né? A gente vai lá na Revista Espírita e lê sobre Júpiter, né? Quem quiser, leia lá. E vê Júpiter é um dos planetas mais evoluídos do sistema solar. E quando a gente vê a descrição de Júpiter, a gente fala, pô, que lugar legal, né? Tá, né? É bem legal. A vida demora 500 anos da nossa vida, a infância é muito pequena, você não precisa esquecer o passado, tem uma série de benefícios. Não há doenças e tal, porque não há resgate. Já é um... E aí você fala, cara, eu queria estar lá, né? Imagina o que deve ser um mundo crístico, porque a gente não tem noção
Jesus não é o espírito puro. Jesus é um espírito crístico, que é muito... Nós temos que lembrar, eu gosto de lembrar só para a gente lembrar da nossa inferioridade. Tá? Porque senão a gente pode pensar que a gente está perto de Jesus. O problema não é a gente achar que um dia a gente está perto de Jesus e já está fazendo, porque nem Pedro fez. Porque Pedro, quando reprime Jesus, em vários momentos, Pedro achava que por ser o apóstolo que mais próximo de Jesus, que Jesus dormia na casa dele, que pescavam juntos, que proseavam de noite, Pedro curava a sogra dele e tal, que Pedro estava no nível de Jesus. Curou isso. Jesus curou a sogra de Pedro e tal, e que Pedro estava no nível de Jesus. E ele só toma contato com isso que a gente está vendo agora com a nossa pequenez quando ele nega Jesus 3 vezes. E daí ele vê o tamanho dele e o tamanho de Jesus. Jesus é um espírito crístico. E se a gente pegar lá na Revista Espírita, eles explicam o que é um espírito crístico. Eles dizem assim: o espírito crístico é o espírito puro que chegou no mais alto grau do processo evolutivo dos espíritos puros. E compreendem a vontade de Deus e as executam. Por isso que quando você abre o Evangelho de João, ele está dizendo assim: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus. Para quem não sabe o Evangelho de João, o Verbo é Jesus. O Verbo estava com Deus na criação do mundo. Isso João já estava dizendo isso desde o início. Então, e aí depois, claro, Emmanuel traz isso muito claro lá em A Caminho da Luz, que é coisa maravilhosa, explica o que são os co-criadores em plano maior. É chato isso. Um cara, né, desse nível. É isso. Jesus, vi naquele tempo que ele planejou toda a Terra como seria o planeta, né? Ele estava na estruturação básica do planeta. Desde o início. Aí, aquelas coisas de engenheiro, de arquiteto, deixa eu lá ver minha obra, né? Mas não sabia que ia parar na cruz. Sabia. Mas parar na cruz é o mínimo. O melhor é o cara é um espírito crístico. E ele sair lá do mundo dos Cristos. Para Joana d'Arc, para tantos espíritos que não era nada morrer, entendeu? Morriam assim, brincando. E ele sai do mundo dos Cristos, que a gente não tem nem noção o que é, e vem aqui com o povo que não tomava nem banho. O povo não tomava banho. Imagina o cheiro que era aquele troço. Mas ele também já tinha todo, né? Devia ter, né? Mas você imagina você abrir... Tem que vir equipado, né? Tem tudo. Muito amor. Você acha que a gente vai evoluindo, vai ficando bobo? Ninguém quer sair daqui. Poucos querem sair dos Estados Unidos e ir lá morar numa casa na África. Vocês querem? Não querem. Mas Jesus saiu lá do mundo crístico. Mas ia passar só 3 anos. Vir aqui. Rapidinho. 33, né? 33. Mas ele era pequeno, tá nos braços de Maria brincando, tá lá. Mas a Vera mesmo, né? A Maria foi 90, né? João foi 90 e tantos. Mas o fato é por amor. Porque não é só isso, né? A gente brinca aqui, claro, com a questão física. Mas você imagina alguém que ama, hoje nós somos, segundo Emmanuel, cerca de 20 e poucos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra. Esse é alguém que ama a tal ponto de cuidar do processo evolutivo de 20 bilhões de almas. É muito amor, né? E de garantir que nenhuma das ovelhas se perderá. Esse é o ponto, esse é o amor. É genial, né? Alguns vão querer, né? Como a Marisa diz, que daí vão para prisão e tem que... Um ou outro que acaba saindo dessa... Mas também não estão desamparados. Quando a gente pega lá em A Caminho da Luz, nos exilados de capela, que às vezes a gente... Espírita tem aquela visão que os exilados de capela são os presidiários que foram expulsos de capela. Não.
são espíritos que já não conseguem mais. Eles não se adaptam a esse mundo. Eles não querem, eles têm aquela necessidade. Não, eu tenho a necessidade de matar o meu próximo. Eu preciso exaurir isso. E aí não consegue mais ficar no mundo que nós estamos. Quantos nós temos de serial killers, pessoas que estão nesse patamar? E aí o que acontece? Ele não vai se adaptar no mundo de regeneração. Como é o nome daquele menino do Libertação, que ficou 750 anos, 800 anos? Gregório. Gregório, né? Fica lá, vai e volta, só fazendo as mesmas besteiras e volta. E a mãe acompanhando, a mãe dele. Aí depois tem um dia que ela procura, ela aumentou toda feliz. Ah, o que foi? Não sei o quê. Ele, Gregório, agora vai ter jeito. Mas o que foi isso aí? Ele está cansado de sofrer. Cansou. É você se entediar. Você já fez tudo de errado durante, né, quase 1000 anos. E aí você diz, não quero mais brincar disso, não. Já cansei. Toda hora eu vou reencarno, faço a mesma besteira. Reencarno. Entendeu? Aí Porque ele o mal cansa é... de sofrer. Imagine uma mãe aguardando o filho, todo aquele tempo ali, ó, cercando, os espíritos cercando, mas tem que ser na hora que a pessoa diz assim, eu não quero mais sofrer. E o mais interessante é que ele se revolta porque ele está revoltado com ele mesmo, que ele não quer mais fazer. E aí ele fica bravo, né? O que vocês estão querendo que eu seja bom? Ele começa, eu vou acabar com a vida de todo mundo, não vai ter ninguém que vai me convencer a ser bom. Tá bom. Aí chega a mãe, né? Aí ele desaba. Então muito bacana. É um amor. E o final esse é o futuro, porque a conclusão que todos vão chegar, primeiro, é que o mal é limitado. Todas as coisas que você pode fazer de mal para alguém é limitado. E o bem é ilimitado. Então você chega uma hora que você não tem mais o que você fazer de mal para o outro. É limitado. E aí você chega à conclusão, a segunda conclusão, que o mal não vai vencer. Porque não tem como vencer o mal. Então a gente aprende no Espiritismo que cada planeta, tem um espírito crístico responsável. Né? No caso, o nosso, a gente deu o nome de Jesus. Não sei como é que era o nome em outras encarnações dele, mas a gente conhece ele como Jesus. Está conosco no planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, desde a formação, levando isso. Aqui na Via Láctea, nós hoje estamos identificando cerca de 300 milhões de estrelas semelhantes ao Sol, com planetas em volta, cada uma com seu espírito crístico. Já tem 3 bigaláxias descobertas, cada uma com 300 milhões de estrelas, com pelo menos 5, 6 planetas em volta, cada uma com um espírito crístico. E alguém acha na Terra que a meia dúzia de gente má que tem aqui vai vencer. Jesus Cristo pega o WhatsApp dele, turma de espíritos crísticos, e manda, pessoal, será que vocês podem fazer a rede lá? Vocês podem fazer uma oração para a Terra, porque tem lá uns 10 mil espíritos ruins que acham que vão vencer. Você imagina só os espíritos crísticos daqui fazendo essa oração. Você está falando de um espírito, mas ele tem tantos ministros, tanta gente, tanto não sei o quê, tem todo o staff de espíritos num processo evolutivo que vai... Não tem como. O bem vai chegar o mal vai chegar uma hora e vai chegar à conclusão óbvia. Porque ele pode ser mal, mas ele não pode ser burro. E a conclusão óbvia é: não tem chance. O mal não tem chance. O bem vai vencer porque o bem é muito maior. E é maior aqui também. Vocês acham que tem mais espíritos maus no planeta Terra do que bons? O que vocês acham? Silêncio mórbido? Não, acho que tem. Não tem. Faz barulho. E aí tá lá, né? Se você pegar o quinto sermão de Mateus,
que é o sermão escatológico, o sermão profético, ele diz já que nesse período é que o mal parece que faz tanto barulho que o bem fica inibido de fazer o bem. Mas quando tem uma catástrofe ali, a gente vê quantos estão fazendo bem, quantos desejam ajudar, quantos estão em oração, quantos estão preocupados. E aí a gente começa... Tanta gente preocupada que até para conseguir nossos biscoitos aqui para o Soup Kit, minha gente, não precisa de muita coisa. É uns biscoitinhos para as crianças do Soup Kitchen que vão entrar em férias, né, do verão. Aí precisa do lanche, do lanchinho delas. Então, vamos. Acho que a conclusão só é que é bom ser bom. Fora da caridade não há salvação. Não, e agora é genial, né? Infelizmente pela dor, mas a gente só aprende pela dor. Então a gente se emociona, a gente tem que se sentir ali no lugar daquelas pessoas passando aquela dor, para poder não querer mais que aquelas coisas aconteçam. Enquanto a gente não sente isso muito profundamente, a gente ainda se torna um mau governante, um mau, né? Tem aquelas pessoas que acham, não, tudo vai dar certo. Não precisa botar encanamento direito, não precisa ligar nada. Né? A gente ainda tem pessoas assim, formadas, dentro das suas capacidades, mas na hora acha que, né, pode fazer de qualquer jeito, que gasta menos, sobra mais. Então, a gente tem que ter mais esse olhar, né, de dizer, puxa, eu podia estar ali com a minha família, podíamos ser nós, né? Então, a gente precisa muito ter cuidado uns com os outros para a gente se poupar. Eu vou fazer a minha conclusão. A Lei quer falar alguma coisa? Não. Então, isso mostra o quanto a gente Não, e no mundo inteiro tem esses movimentos. É que a gente está vendo agora, porque a gente da gente, né? A gente está vendo mais de perto, mas já está vendo mais uma preocupação maior, um ser humano pelo outro. O mundo está muito melhor, não é pouco melhor. E as pessoas que têm bastante dinheiro, com vontade de não morrer, largar aquele dinheiro lá à toa, entendeu? Então, estão com vontade de gastar em coisas assim que são significativas, e assentem. Então, isso quer dizer que realmente é um espírito que andou, que antigamente você não via muito isso, a não ser que fosse para botar plaquinha, mostrar, fui eu que dei, viu? Pois aí. Né? Então, mas graças a Deus, né? Por isso que a gente está querendo salvar os biscoitinhos, porque senão, minha filha, temos que ter pouca caridade para muita necessidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, porque às vezes a gente cai nesse desânimo por ver tantas iniquidades, tantas coisas e tal, e a gente acaba acreditando que o mundo está pior, ou que o ser humano está pior, e não está. Está muito melhor. Há 100 anos atrás, a gente achava que as mulheres eram inferiores aos homens e tinha convicção, e estava na lei dizendo isso. Hoje, tem gente que acredita nisso? Tem, claro que tem. Não é. Mas pode ser em qualquer lugar. Mas são minorias. E ainda que tivesse algumas pessoas, hoje é amparado esse direito em lei. Na maioria dos países civilizados. A gente achava que pelo fato de você ter uma cor de pele diferente, você merecia ser um objeto. Tratado como um animal, um escravo. Hoje a gente não tolera isso no mundo civilizado. Isso foi ontem. E sabe por que está acontecendo? Como está acontecendo, eu vi agora essa semana passada no Brasil, né? Quer dizer, uma mãe branca que teve filhos com um homem negro e teve filhas negras, e as filhas sendo sendo discriminadas na escola por colegas. Então, você vê uma mãe branca aí na televisão, dá queixa, foi na polícia, dá queixa, né? Menina, achei aquilo também tão significativo. Então, isso ainda existe? Claro que existe. Para você ser branca
ter um filho negro era porque era de criação, você dizia logo, é de criação. Mas não, era parido dela mesmo. Então, e ela lutando pelos direitos daquela criança. Eu achei aquilo tão assim, de uma dignidade tão grande, né? Que você vê como as coisas estão ficando maravilhosas. Para um tempo atrás, não tem muito tempo que era completo. Ontem a gente achava que estava certo fazer piada sobre esse assunto. De mulher, de negro, de outras raças, homossexualismo. Coisa, hoje a gente já está numa fase onde a gente já não está mais aceitando isso. Nem a piada. Então, isso é um processo. Claro que estamos melhor. Agora, tem uma sensação, claro, porque isso está na Bíblia. Isso está lá no sermão profético. Existe um anticristo. Quem é o anticristo? Materialismo. O materialismo. E não existe nada mais anticristo do que o materialismo. E ele quer fazer crer que o mundo está pior, mas não está. Só para a gente concluir, eu vou citar o Emmanuel aqui, porque aí faz o resumo de toda o nosso estudo. Então, o Emmanuel ele diz a conclusão seguinte: o apóstolo Paulo, eu cito o Emmanuel cita o Paulo, mas tá bom, né? Eu estou entendendo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibição e provações. Pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. É o que diz São Tomás de Aquino. Eu nunca termino, né? São Tomás de Aquino: se as pessoas soubessem que fazer o bem é tão bom, fariam até por egoísmo. Por isso que você evitar a tristeza, você animar alguém, você, né, elogiar, qualquer palavra positiva em relação ao outro já é uma caridade, né? Às vezes a gente fica sem saber o que é que vai dizer. Diz qualquer coisa que anime, mas quando são só críticas e críticas, aí ninguém vai para frente, né?